assim, olha. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. E cumprimento os amados irmãos em casa também, né? No Face, no YouTube. Tá? E que os irmãos divulguem o nosso canal no YouTube. Esse canal foi inaugurado ontem, né? 6 horas da tarde que nós terminamos de montar esse canal. Tá? Em nome de Jesus. Para quem precisar, peça o link, faça o link para outra pessoa. Em nome de Jesus. A palavra de hoje nós vamos falar do altar do Senhor. Nós vamos falar do Senhor Jesus. Do que Deus tem feito para nós. Está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 32. 1 Reis, capítulo 18, versículo 32. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para comer 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: enchei águas 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: fazei isto pela segunda vez. Fizeram pela segunda vez. E disse: fazei pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta dos cereais, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Né? Glória a Deus. Amados, aqui está dizendo o milagre de Deus. Todos conhecem essa passagem de 1 Reis, quando Acabe, o rei, discute, tem um desentendimento com Eliseu, e Eliseu diz: durante 3 anos e meio não haverá uma gota de água. E ficou 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de orvalho. Ficou uma gota de orvalho. Ficou nesse sentido. Siga. Acabou. Parou. Sem uma gota de orvalho, amados. E Elias se escondeu. Deus mandou Elias se esconder. Mas o importante é daqui para frente. Quando Elias voltou, ele pegou e desafiou os profetas de Baal. Cada um fez o altar. Os profetas de Baal fizeram de tudo. 450 profetas. Não conseguiram nada, porque eles adoravam o quê? Baal. Né? Adoravam o Deus de barro, o Deus de pedra, né? O Deus de pau, de madeira. E Eliseu adorava o nosso Deus. E Eliseu pegou 12 pedras para fazer o altar. Por que 12 pedras, amados irmãos? Para representar as 12 tribos de Judá. Por isso 12 pedras. Aí ele mandou que pegassem 4 cântaros para encher de água. Por que 4 cântaros? Por que não 1, não 2, não 10? E sim 4. Para representar os pontos cardeais da terra. Norte, sul, leste e oeste.
Por isso 4 cântaros. E mandou que derramasse isso 3 vezes. Por que 3 vezes? Qual o significado de 3 vezes? Que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E ele fez uma simples oração a Deus depois disso. Ele pegou, ele já tinha colocado a lenha, o novilho, e mandou jogar a água em cima da lenha, em cima aonde seria, no caso, a fogueira. E clamou a Deus. Quando ele clamou a Deus, ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel. E eu sou teu servo que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és Deus e que fizesse retroceder os seus corações. Por quê? O povo estava com o coração duro, o povo estava voltado a amar, a idolatrar outros deuses, como Baal. Por quê? Eram 450 profetas falando de Baal na terra. Então já tinha feito a cabeça das pessoas para que acreditassem em Baal e não no nosso Deus vivo. Quando Elias faz essa oração, aí acontece uma maravilha. Desce fogo do céu. Desce fogo de Deus, aliás, não fogo do céu, perdão. Desce fogo de Deus. E queima todo aquele holocausto. Queima tudo, deixa tudo sequinho. Aí muitas pessoas falam assim: mas pastor, olha só as palavras que Elias falou. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel. E eu sou teu servo que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo que esse povo conheça que tu és Deus e que fizesse retroceder o seu coração. Aí então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava na valeta. Foi uma oração pequenininha que ele fez, não foi? Mas quantos anos, quanto tempo ele ficou orando para Deus para fazer esse momento? Foram 3 anos e 6 meses de oração, de joelhos, em oração, para que Deus atendesse ele naquele momento. E tem muitos crentes, muitos cristãos que pensam que simplesmente fazemos a oração agora, um pedido agora e queremos que Deus nos atenda. Mas lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que debaixo da terra, e aliás em cima da terra, debaixo do céu, há o tempo de Deus para tudo. Deus é o Senhor do tempo. Ele que dá o tempo, que nós temos o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de crescer, o tempo de plantar, o tempo de colher. Mas o ser humano, ultimamente, pensa que o altar de Deus é um totem do McDonald's. Que você chega, pede a bênção de um lado, dá a volta, já está embrulhada do outro lado, prontinha para você pegar. Não é assim, amados irmãos. A bênção de Deus é nossa, mas nós precisamos buscar e aguardar o tempo de Deus. Por isso que ele fez aqui. Por que toda essa coincidência? Por que 12 pedras? Para representar as 12 tribos de Judá. Por que os 4 cântaros? Para apresentar os pontos cardeais da terra. Norte, sul, leste e oeste. Para que derramar a água 3 vezes? Para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para tudo que nós fazemos, nós temos que ter o quê?
o discernimento do que Deus quer que nós façamos. Deus quer nos ouvir. Deus, Ele tem a bênção guardada para nós. Aquela bênção que Ele separou quando você foi gerado no ventre da tua mãe, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe. Deus chegou e falou assim: essa bênção é sua. Ninguém tira. Só você pode tirar a tua bênção. Glória a Deus. Amém. Só você pode tirar a tua bênção. Mas você tem que buscar essa bênção de Deus. Como agora nós estávamos conversando com uma pessoa. Ele falou: não tenho religião, eu acredito em Deus. Eu falei: mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: não, meu papo é reto com Deus. Você falou? Eu falei: beleza. Você é técnico da Vivo, né? Quem sabe que você descobriu. Não, né? Mas, como eu estava com pressa também, não tinha. Uma outra hora a gente conversa. O que acontece? São pessoas que procuram uma bênção do lado errado, da maneira errada. Por que, amados? Se nós temos, aqui como aconteceu com Elias, Elias fez tudo certinho como Deus determinou que ele fizesse. Ele não fez as coisas de qualquer jeito. Mas, pastor, 12 pedras, pastor, para fazer um altar. Beleza, ele colocou lá em cima do barranco 12 pedras. Para representar as 12 tribos. Porque com essas 12 tribos que começou o povo hebreu. Foi essas 12 tribos que foram escolhidas por Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não está preocupado com quantidade. Ele não está preocupado com a igreja cheia. Ele está preocupado com a qualidade de quem entra na igreja. Glória a Deus. Ele está preocupado com aquilo que você precisa. Se ele se preocupasse, se ele quisesse quantidade, ele não teria escolhido um homem para formar uma nação para ele. Ele já ia pegar os filisteus, que eram muita gente. Ele já ia pegar os romanos, os egípcios. Mas ele escolheu a menor tribo que tinha para servir a ele. Ele escolheu a menor nação, formou uma nação que se tornou muito numerosa. Aqui depois que desce o fogo do céu, desce o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras. E que vendo todo, o povo caiu com o rosto na terra e disse: o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Ali todo o povo, ele mandou reunir todo o povo em volta do Monte Carmelo, todo o povo viu a glória de Deus. Amém. E nós vemos a glória de Deus todos os dias e não ligamos. Olha quanta bênção nós temos. Amados irmãos, só o fato de acordarmos de manhã, estarmos vivos e saudáveis, respirando, já é uma grande bênção. Quantas pessoas não estão presas numa cama de hospital, numa cela, numa cadeia, querendo louvar ao Senhor e não conseguem? Quantas pessoas não estão entregues às drogas, entregues aos vícios, longe do amor de Deus? Então nós temos que orar por essas pessoas, clamar a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas, para acontecer o que aconteceu aqui, para que desça o fogo de Deus, o fogo do Senhor, para queimar todos os pecados.
Glória a Deus, aleluia. E quando o rei Acabe vê que acontece tudo isso, ele fica, como diz o ditado, boca aberta. Aí Eliseu pega e manda juntar os 450 profetas, levar a um determinado lugar e sacrifica todos eles. Por quê? A erva daninha tem que ser extirpada no meio da nação. E aqui quando ele nos diz que respondendo o Senhor, derramou o fogo no holocausto e fez aquilo que Elias pediu. Amados, às vezes nós encostamos num canto, nem dobramos o joelho e pede uma graça para Deus e já quer aquela graça rapidamente. Aí essa graça não vem e ele fica nervoso com Deus. Amados e amadas, tem muitos problemas, tem muitas aflições que nós passamos, que Deus deixa nós passarmos, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que nos acontece é a permissão de Deus. O inimigo não tem poder nenhum de fazer nada sem a permissão de Deus. E Deus permite que aconteça alguma coisa com a gente, que a gente passe por algum estreito, para ver se nós estamos com Ele, se nós cremos nele. Mas tem muitas pessoas, amados, que quando passa pelo primeiro estreito, uma unha encravada, como eu costumo dizer, já começa a murmurar, já começa a se vitimar. Porque eu sofri muito. Porque no meu passado eu sofria. Porque no meu passado... Esquece o teu passado. Lembre coisas boas do teu passado. Não está na palavra de Deus? E quando você se entrega de fato e de verdade ao Senhor, Ele pega todos os teus pecados, todo o teu passado e joga no mar do esquecimento. Ele não lembra mais, mas a pessoa começa a lembrar. Isso magoa ele. Fala, meu Deus. Você fala assim, ó. Ele chama os anjos dele e fala, não, mas vem cá. Aquele cidadão não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha o que comer. Hoje eu dei roupa para ele, eu dei o que comer, eu dei o que vestir. E por qualquer coisinha, ele fica lembrando de quando ele era desgraçado, de quando ele era miserável. Isso não me agrada. Isso não agrada ao Senhor Jesus, isso não agrada a Deus. Aqui esse povo estava à mercê de Baal, servindo outros deuses. Mas Elias, obedecendo ao Senhor Deus, fez tudo certinho para que o povo se prostrasse novamente perante o Senhor Deus. E Deus está descendo agora. Está caindo o fogo do Senhor nessa igreja. Está sendo queimado. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Pai. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória, glória, vai a ti, Jesus. Está caindo o fogo santo nesse lugar. Louvamos a ti. Eu creio. Alguém está sendo curado nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.
Fique com essa mensagem no dia de hoje, em nome de Jesus.